A Agência Nacional de Saúde, ela proibiu as empresas de planos de saúde de oferecerem prêmios aos médicos que adotam uma cota mínima de solicitação de exames, tudo, claro, para reduzir os custos. A prática funciona do seguinte modo: os médicos, eles pedem poucos exames aos pacientes e o plano acaba o quê? Concedendo uma bonificação para esses profissionais. Para saber mais detalhes, a repórter Luana Brito está com a gente de novo. Luana, como vai ser feita essa fiscalização? Olha, Marcos, esse tipo de prática é proibida, inclusive no Código de Ética dos Médicos. E a gente vai conversar agora sobre esse assunto com o conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, o senhor Otávio Marambaia. Doutor, como é que será feita essa fiscalização? Vocês já foram informados? Bom, a resolução da ANS, Luana, ou responde aos anseios, inclusive, das organizações médicas e de médicos no Brasil inteiro, que souberam ou foram vítimas desse tipo de assédio por parte de operadoras que queriam diminuir o número de solicitação de exames. Então, o médico que estiver sendo assediado de alguma maneira, ele deve procurar o Conselho Regional de Medicina e fazer a denúncia, e essa denúncia será encaminhada para a ANS. Eu acho que esse é apenas o óbvio, porque isso é uma coisa que já estava sendo feito por aí, que nós não tínhamos o conhecimento, nem as formas de resolver essa questão, e a ANS finalmente acordou, porque agora há uma multa, quer dizer, havendo a denúncia, havendo a comprovação, a empresa que forçar ou assediar o médico pagará uma multa de R$35 mil. Agora, e o paciente, doutor? O paciente também, às vezes, se o médico tiver caído, realmente estiver participando dessa prática, tem como ele perceber? Dá para o senhor traçar um perfil de como é esse médico que aceita esse tipo de assédio? Olha, eu diria que não tem um perfil específico, mas algumas coisas podem ser notadas pelo paciente. É aquele médico que faz um atendimento muito aligerado, prescreve remédios de maneira exagerada, e não solicita exames óbvios se fez um atendimento clínico adequado. É claro que isso não responde à sua pergunta, mas o paciente deve sempre observar se aquele médico que ele procura não tem o cuidado, a necessária, vamos dizer assim, intervenção para solicitar exames ou para fazer um exame clínico adequado. Luana. Pois não, Marcos. Tem uma pergunta para fazer ao doutor. Primeiro, agradecer a participação dele aqui no nosso Hoje em Dia. Doutor, existe algum limite, um número mínimo de exames que possam ser solicitados pelo médico dentro dessa prática aí? Eu não ouvi. Existe algum número mínimo de exames que devem ser solicitados pelo médico? Quando elas propõem, as agências, elas fazem esse assédio, elas dizem, no máximo 5 exames o senhor pode pedir? Olha, eu nunca fui assediado por nenhuma delas, então não sei exatamente. Mas certamente aqueles exames que são mais caros, que são mais complexos, certamente que são esses exames que são proibidos ou levados a esse tipo de acordo. Eu acredito que muitos pacientes já tiveram esse desprazer. Agora, um detalhe que eu acho que é importante. O médico auditor que trabalha nessas empresas de plano de saúde, ele às vezes se esconde atrás de um 0800, de um atendente, para não ter contato direto com o paciente. Toda vez que um plano de saúde negar o atendimento para qualquer tipo de procedimento, o paciente deve solicitar quem é o médico responsável, o médico auditor responsável, ou o médico que é o responsável técnico para aquele plano de saúde. E aí fazer a denúncia ao Conselho Regional de Medicina. Há uma resolução do Conselho Federal que proíbe, a palavra é essa, proíbe que o médico auditor, ou na função de auditor, recuse qualquer tipo de procedimento solicitado por um médico. Então, nesses casos, o paciente fará um grande serviço a si próprio e à sociedade se denunciar esses casos. Ô, Luana. Oi, Marcos. Só mais uma curiosidade, na verdade, porque a gente está falando, a gente sabe que existe o assédio, isso todo mundo sabe, doutor. A minha pergunta é, já tivemos punição, algum médico, alguma empresa, enfim, já tivemos a punição? Porque a fiscalização vai existir, mas já tivemos casos da punição? Já houve alguma punição para esse tipo de prática? Olha, nós temos, não podemos revelar, é óbvio, mas existem inúmeras denúncias que se transformaram em processo ético profissional no Conselho Regional de Medicina, justamente por causa de médicos na função de auditor que extrapolaram aquele que seria o seu trabalho. Então, já existem, sim, casos de punição, eu não posso, evidentemente, aqui revelar, mas
esses casos precisam, inclusive, se existem mais casos, que as pessoas denunciem, tanto os médicos que são alvo dessas ações, como o próprio paciente. Ok, doutor, muito obrigada. É bom ficar atento para os dois lados da moeda, né, Marcos? Tem aqueles que colocam exames de menos e também o que exigem exame de mais com determinada fabricante de equipamento. É bom ficar atento. Tem o site do CREMEB, cremeb.org.br, onde a pessoa tem mais informações. A gente vai colocar também no blog do Hoje em Dia. É com vocês no estúdio. Verdade, Lone, acima de tudo, denunciar. A população tem que aprender a fazer a parte dela, denunciar, gente. Não pode cair no esquecimento, não. Agradecer a participação do Otávio Marambai, ele que é conselheiro do Conselho Regional de Medicina. Obrigado, Luana. Aninha, com você.